quem sabe fazer autoatendimento, criar robô de autoatendimento, eu vou colocar aqui que é a mesma coisa, tá? Vai mudar a forma de fazer. Por que é a mesma coisa, Robson? Vou clicar aqui em criar. Eu tenho o nome do robô, tá? O nome do robozinho de autoatendimento, vou chamar ele assim. O acionamento desse robô de autoatendimento, a ação e as regras. Vou repetir os 3 pontos principais: acionamento, ação e regra. É assim que a gente faz um robô. Eu vou colocar aqui em cima qual palavra vai acionar o robô. Uma vez acionado, qual ação ele vai tomar? Ele vai mandar para o meu cliente um áudio, um vídeo, um PDF? O que ele vai mandar? E as regras? Ele vai responder em grupos? Ele vai responder segunda-feira, terça? Quais horários que ele vai responder? Então, eu coloco as regras aqui embaixo. Aonde que esse autoatendimento é utilizado? Quando o cliente recebe aquela mensagem, exemplo do Instagram, olá, vi o seu Instagram, gostaria de saber mais. Ou qualquer coisa voltada para gostaria de saber mais. Vi no Facebook e gostaria de saber mais. Vi no site e gostaria de saber mais. Ou seja, o marketing desse cliente já criou essa frase lá para os anúncios. Então, essa frase vem pronta para o WhatsApp do cliente. Se eu recebo uma mesma mensagem todos os dias, eu já tenho uma resposta para isso. Então, qual é a ideia? É colocar essa resposta para que toda vez que o cliente mande isso, ele receba essa resposta. Esse é o conceito do autoatendimento, tá bom? E assim que nós fazemos, acionamento, ação e regras. Por que eu dei essa pincelada aqui em autoatendimento? Porque o fluxo, ele segue a mesma ideia praticamente, tá? Então, o fluxo é ali, tá bom? Aqui nesse, tipo uma mapinha mental que tem aqui do lado, correto? E aí eu vou criar um novo fluxo. Vou criar um novo fluxo e vou clicar em cima dele para criar um novo fluxo. Olha o que eu encontro aqui do lado. Acionamento, ação, regras. A mesma coisa. O que vai acionar o meu fluxo, o que ele vai fazer de fato, qual vai ser a ação que ele vai tomar e se ele tem regras de acionamento. Se vai ser domingo, se vai ser durante a semana, se vai responder ou não em grupos. Tá bem? Então, por isso que eu precisava falar sobre autoatendimento primeiro para mostrar para vocês. Mas e a ideia é a mesma, tá? O cliente manda alguma coisa específica, o teu robô já traz uma resposta. Para quem já trabalha, vocês podem perguntar se o cliente já trabalha com ManyChat, é algo que vocês podem pesquisar também. Typeform, que mais? N8N. São 3 aí que eu conheço que usam um fluxo parecido com esse. Tá? Que fluxo, Robson? O fluxo que a gente vai desenhar agora. Bot conversa, Typeform, Typebot. Vamos lá. Regras de acionamento, parecido com o que tem no robô de autoatendimento, tá? Qualquer mensagem recebida, ou seja, qualquer oi que a pessoa mandar, o robô vai responder. Quando a mensagem contém palavra, qual palavra? Aí ele vai colocar a palavra-chave aqui embaixo. Palavra que eu gosto muito de usar. E eu sempre falo isso em live, tá? Aqui fala a palavra, pessoal, mas você entende como frase também, tá? Você pode colocar, gostaria de saber mais. Qualquer momento em que vier, gostaria de saber mais, essas 3, 4 palavras, ele vai entender como uma palavra-chave e vai ativar o robô, tá bom? Vai ativar o fluxo, tá? Então, eu vou colocar essa, gostaria de saber mais. 2 outras opções. Primeira mensagem do cliente no dia, ou seja, o cliente mandou mensagem ali 7 horas da manhã, o robô vai responder. Se o cliente mandar depois 1 da tarde, o robô não vai mais responder. Tá bem? Esse robô que pelo menos não vai mais responder. Porque eu coloquei para ser a primeira mensagem do cliente no dia. Ou, última opção, primeira mensagem do cliente. É na vida. O cliente nunca mandou mensagem para você, ele mandou um oi. Ali, hoje, meio-dia. O robô vai responder. Se ele mandar amanhã de novo, não vai responder, mesmo sendo a primeira mensagem do dia. Tá bom? Porque a última opção era a primeira mensagem do cliente. Entendam assim, primeira mensagem do cliente na vida. Tá? Eu vou usar a segunda opção, que é a mais utilizada, e é a que a gente mais recomenda. Ok? Intervalo de reativação. Como funciona? Eu posso colocar essa frase aqui, mas, Robson, se o cliente mandar essa frase de novo daqui a 5 minutos, eu estou falando para o robô se ele vai responder de novo para o cliente ou não. Tá bom? Na dúvida, está aqui em cima. Ó. Define quanto tempo o sistema deve aguardar após concluir o fluxo antes de acioná-lo novamente para o mesmo cliente. Tá? Então, imagina que o cliente, se vocês não ativarem isso aqui, o cliente vai mandar isso aqui várias vezes, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V, o robô vai ficar respondendo. E aí vocês podem colocar um tipo de ativação. Pode ser 2 horas ou pode ser
alguns minutos. Pessoal, tipos de acionamento, eu já coloquei, tá bom? O acionamento eu já defini. Vai ser quando o cliente colocar gostaria de saber mais e, se ele mandar isso dentro de 10 minutos, não vai ativar um robô de novo. Beleza? Resolvi a primeira etapa. Segunda etapa, blocos de ações. O que o meu robô vai fazer? Ele vai enviar, eu sempre gosto de fazer dessa forma, enviar um texto, enviar um áudio, uma imagem, um vídeo, um documento, entendeu? O que meu robô vai fazer? Ah, Robson, o meu é simples, é só para enviar um texto. Pega o bloco e arrasta para cá, para você definir qual vai ser o texto e as outras informações que eu vou trazer aqui quando eu abrir o bloco. Beleza? Não, Robson, não vai ser um texto, vai ser uma imagem. Traz a imagem para cá. Robson, vai ser um texto e uma imagem. Texto e imagem. Eu vou definir. O fluxo é isso, é um caminho. Tá? Dica. Não tenho ideia. Eu já sei montar, Robson, eu entendi como é que monta. Mas eu não tenho ideia de como vai ser, como vai servir para o meu negócio um fluxo. O que eu indico nas aulas, pessoal? Vocês vão indicar para o cliente. Desenha o teu fluxo no mapa mental. Desenha no papel mesmo. Ah, eu gosto de computador. Beleza, desenha no computador. Mas desenha primeiro. O cliente começa, ele recebe esse texto. Se o cliente não responder em 5 minutos, responde com outro texto. Ah, o cliente respondeu, então manda a imagem. Vocês têm que desenhar isso aqui, porque depois trazer isso para o computador fica muito mais fácil. Tá bom? Então, eu vou criar um aqui básico, tá? Já criei meu acionamento, o cliente mandou, quero saber mais. Vou até copiar aqui. Qual vai ser minha primeira ação? Texto. Vou definir o texto. Vamos lá. O cliente mandou, quero saber mais. E aí eu vou fazer de forma básica, depois eu faço a avançada, tá? Olá, como posso ajudar? Bem básico, tá, pessoal? E vou salvar. Uhum. Ok? Para o fluxo funcionar, é um fluxo, né? Então você vai definir um caminho. Vocês estão vendo dois pontinhos aqui, ó, um aqui e um aqui? Eu preciso ligar esses pontos. Eu liguei o fluxo. Imagina que tem vários textos aqui, você já criou uma sequência gigantesca aqui. Quando vocês forem editar, dica extra, desliga. Tá bom? Porque você está mexendo no fluxo. Alguém pode mandar mensagem e pode receber o fluxo errado. Então, eu geralmente trabalho com o fluxo desligado. Tá bem? Mas vamos lá, vamos fazer o teste aqui. Liguei, eu posso simular o fluxo. Aqui em cima. Fiz um bem básico, né? O robô, pessoal, de autoatendimento ou o fluxo serve basicamente para isso. O que vai deixar ele robusto, com a cara do cliente e com algo incrível para o cliente do cliente receber, é a quantidade de coisas que você vai construir aqui atrás, depois disso aqui. Tá bom? Exemplo, vou avançar um pouquinho mais ainda em texto, tá? Nesse texto, ao invés de eu falar, olá, posso ajudar? Eu vou perguntar o nome do cliente. Olá, tudo bem? Chat básico, qual o seu nome? Tá, Robson. Vou perguntar aqui o nome do cliente, mas eu não estou atendendo. Eu estou criando um robô para o robô atender sozinho. Como é que vai funcionar? Existe algo dentro do fluxo chamado variável. Bem aqui, ó. Salvar a resposta na variável. O que quer dizer? Vocês, vendedores, no caso, vocês sabem que às vezes tem uma variável lá escrito nome, né, que o script vai preencher com o nome de fato do cliente, correto? Os scripts que a gente entregou para vocês, está escrito lá, olá fulano, ou olá cliente. Ali é para colocar o nome do cliente ali dentro, correto? Então, como que chama aquilo dali? É variável. A mensagem é a mesma, mas a variável muda. Então, tem o @Igor, @Brian, @Robson. A variável aqui, no caso, vai ser o nome. Então, eu vou dar um nome para essa variável. O nome da variável vai ser nome. Simples. Porque eu estou perguntando o que do cliente? O nome. Eu poderia perguntar a idade e colocar a variável idade. Tá? Mas eu vou fazer nome. Esse é o nome da variável. O que o cliente responder aqui embaixo, o fluxo vai salvar como nome do cliente.
Ok? Então, vamos lá. Vamos para a prática. Salvei. Vamos só ver se ele mudou ali, tá? Ó, já mudou, tá? Olá, tudo bem? Qual é o seu nome? Aí, se eu responder agora, ele já vai salvar. Vou colocar aqui, Robson. Pronto. Qual o próximo passo? Não tem, eu não criei. Então, por isso que ele não fez mais nada aqui, ele não me respondeu. Tá bom? Mas eu vou mostrar na prática para você da questão da variável. Como que usa a variável? Eu vou puxar mais um bloco de texto, certo? E aqui a gente tem que ter atenção aqui embaixo. Eu posso puxar o outro texto sem o cliente responder. Eu só faço isso aqui, ó. Ó, chamar próximo bloco. Ele entrega esse bloco e depois envia esse. Mas eu não quero, porque eu quero chamar o cliente pelo nome agora. Então, eu vou mandar somente quando o cliente responder. Então, quando o cliente responder, é que você envia isso aqui. Então, vamos lá. Eu vou criar a segunda mensagem. Oi, vírgula, variável. A variável já está salva aqui embaixo, que eu salvei nome lá atrás. Se eu boto a variável idade, vai aparecer aqui nome, idade, cidade, tá bem? Eu vou meio que repetir, vou colocar como posso ajudar. Para vocês verem como isso aqui vai ficando inteligente. Aí eu não preciso mais colocar variável, tá? Nesse caso aqui. Mas vou salvar. Ok. O que eu estou falando aqui? Sistema. Quando ativar, com a minha ativação aqui, que eu gostaria de saber mais, envia essa mensagem para o cliente. Eu estou perguntando o nome do cliente. Quando ele responder, salva isso como nome do cliente. E aí, na segunda, eu puxo a variável como nome. Tá bem? Oi, nome, como posso ajudar? Então, vamos lá, vamos para o teste. Vou ativar. Olá, tudo bem? Qual o seu nome? Aí eu vou colocar, vocês verem que eu mudei aqui, Igor. Oi, Igor, como posso ajudar? Eu puxei a variável pelo nome, entendeu? E agora eu tenho o nome do cliente para falar com ele no fluxo. Isso aqui já começa a trazer uma personalização para o cliente, beleza? Olá, fulano, tudo bem? Como posso te ajudar? Nesse como posso ajudar, a gente pode avançar mais ainda. Ao invés de um texto agora, eu posso mandar para ele isso aqui, ó, um bloco de respostas. No bloco de respostas, aí sim eu dou opção para ele. Escreva, né? Escreva conforme opções abaixo. Aí eu vou adicionar uma opção. Suporte, atendimento, poderia ser lá em cima, né? Atendimento, financeiro, ok? Posso chamar a variável do nome que eu já tenho, certo? Ela geralmente vai para o final, pessoal, é só puxar para frente, pronto. Uma vírgula aqui, vou ver se está certo. Escreva como posso lhe ajudar, conforme opções abaixo. Vocês podem colocar assim. Aí aqui embaixo tem uma trava que é interessante. Tipo de detecção. Como eu estou dando a opção correta para o cliente escrever, eu prefiro que o tipo de detecção seja igual. Não contém. Porque o cara pode falar assim, estou com problema com o teu financeiro, estou com problema com o teu financeiro, com o meu financeiro. Aí eu pego e mandei a resposta como se ele tivesse falado financeiro. Entendeu? Então, não quero que contenha, nem que comece, nem que termine. Tem que ser exatamente o que eu pedi aqui em cima. Financeiro, atendimento ou suporte. Robson, mas o cliente não escreve errado às vezes. Aqui tem a trava. Repetir bloco, caso nenhuma resposta esperada. Ou seja, as respostas que eu espero aqui é suporte, atendimento financeiro. Se ele escrever algo diferente disso, o bloco volta. Entendeu? E pergunta de novo. Você quer o quê? Suporte, atendimento ou financeiro? Tá bem? Vamos ver como é que isso se monta aqui. Vou salvar. Não precisa de variável aqui, tá? Já tem o nome. Só se eu tivesse em algum momento aqui falar, o que ele responder aqui, no caso, suporte, eu vou salvar como variável de algo do tipo, o que o cliente está buscando, por que ele entrou em contato, entendeu? Motivo do contato, eu posso colocar assim. Aí lá no final eu posso ter uma variável. Fulano, você entrou em contato para falar com o financeiro, suporte, atendimento. Eu posso puxar através da variável também, tá? Mas para não ficar mais complicado, eu vou deixar
Assim. Dei as opções para ele. Escreva conforme opções abaixo. Suporte, atendimento e atendimento. Vamos lá. Financeiro e atendimento. Gostaria de saber mais. Que é a minha regra de acionamento. Acionei. Qual o seu nome? Maria. Ou Mayra, tanto faz. Maria. Ou escrevi Maria de novo. Maria. Olá, Maria. Como posso te ajudar? Travei alguma coisa aqui. Deixa eu só lembrar. Por que ele não respondeu? Quando responder, enviar aqui. Quando responder, enviar. Esse aqui eu botei quando ele responder. Então, o que eu vou fazer? Só para a gente não perder mais tempo, eu vou só ligar. E aí eu vou pedir para ele mandar um na sequência do outro. Para a gente ver como é que ele funciona. Qual é o seu nome? Pediu o nome. Maria. E mandou na sequência. Por que ele mandou na sequência? Porque eu emendei um no outro ali, ó. Tá? Ele vai mandar isso, depois vai mandar isso. E aí ele puxou o nome de novo, porque eu puxei a variável. Maria, escreva conforme opções abaixo. E aí o que é interessante aqui? Ele criou novos caminhos. Suporte, atendimento financeiro. Lembra da primeira dica que eu dei? O cliente tem que desenhar no papel isso aqui. Eu quero falar com o financeiro, beleza. Quando manda para o financeiro, o que ele vai... O que você quer que ele receba? Eu quero que ele receba um áudio. Aqui, ó. Áudio. Quando ele quiser falar com o financeiro, ele vai receber um áudio. Aí aqui dentro do áudio, eu vou ou gravar um áudio ou importar um áudio. Ok? E depois que ele receber esse áudio, quando ele responder, se ele responder, eu posso fazer outra coisa, posso mandar um outro texto, ou, caso ele não responda, eu posso repetir o áudio, digamos assim, ou posso mandar um áudio diferente. Oi, fulano. Fulano não, né, que não tem a voz, não tem o nome. Oi, tudo bem? Eu vi que você não respondeu aqui, você ainda tem interesse? Posso te mandar outra coisa aqui, assim, assim, assim. Você está entendendo? Então, o que é um fluxo, gente? É um fluxo de conversa. O que o nosso amigo Sérgio gosta de chamar de designer de conversa. Eu estou desenhando um fluxo de conversa que eu vou ter com o meu cliente. E esse conteúdo aqui, ele é criado com base no que eu já faço no meu dia a dia, no que eu já respondo para os meus clientes. Entendeu? Então, eu vou desenhar um fluxo, gente, bem extenso, bem complexo, digamos assim, para vocês trocarem uma ideia com um robô aqui sobre o Aceler, por exemplo. E aí vocês vão ver como é que funciona esse fluxo na prática. Mas é basicamente como eu mostrei aqui. Regra de acionamento. Responder em grupos, permitir respostas apenas em dias e horários determinados. Ele vai abrir uma janela para você escolher os dias e os horários. Não responder se a conversa estiver aberta, que aí não faz sentido, né? Eu já estou conversando com o cliente, o robô não precisa mais responder. Personalizar ou desativar a assinatura. Vocês usam assinatura, né? O cliente, quando manda no WhatsApp ali, vai, Brian Vendedor, por exemplo. Aqui o cliente tem a opção. Eu posso personalizar, ou seja, colocar uma nova assinatura. Pode ser assim, marketing da empresa X. Certo? E aí, quando essas mensagens do fluxo vão com essa assinatura em cima. Ou posso desativar a assinatura. Mas por que eu estou desativando? Eu estou ativando para desativar. Porque se a tua assinatura estiver ativada aqui atrás, ela vai nas mensagens do fluxo também. Então, você pode entrar para desativar, caso você queira. Por isso que tem a opção de personalizar ou desativar. Nesse caso aqui, eu gostaria de desativar. As mensagens do fluxo não vão com assinatura, se for a minha necessidade aqui. Simular que está digitando ou gravando áudio é sempre bom. Não responder, aí é regra aqui que a gente usa para robô, para... Acho que é envio em massa, se eu não me engano, que tem essas regrinhas também. Mas vamos lá. Não responder se o contato estiver em um CRM. O que significa? Se o camarada já estiver aqui em cima, em alguma aba, em algum CRM, o fluxo não vai responder. Porque, tipo assim, eu entendo que já é meu cliente. Entendeu? Então não precisa ele responder. Não, Robson, mas tem uns aqui que eu estou ainda enviando orçamento. Eu quero que o robô responda. Então você vai fazer o seguinte: você vai vir aqui e pedir para não responder, exemplo, quem está em enviar orçamento. Ou o contrário, responder apenas quem está em enviar orçamento e quem está em contactados. Ok? Então, eu vou escolher para quem que o meu CRM, meu fluxo vai responder, ou para quem não vai responder. Eu faço a seleção negativa, né? Seleção contrária.
E aqui embaixo, etiqueta, vai ser a mesma coisa. Quem estiver em uma etiqueta, quem está na etiqueta pagamento pendente, só é para responder esse pessoal. Esse fluxo, Robson, ele trata de financeiro. Então, eu quero que ele responda apenas quem está dentro de etiqueta, plano, pagamento pendente ou pago. Só esses dois. É aqui que você vai fazer. Tá? Vem aqui, não responder, responder apenas as etiquetas. Pagamento pendente e pago. Então, eu selecionei quais são as etiquetas, né? Quem são as pessoas que vão receber esse meu fluxo aqui, caso ele seja apenas do âmbito financeiro. Ok? Pessoal, basicamente, é bem básico mesmo, tá? Para alguns pode ser complicado de entender no começo, mas assistam novamente. O básico do fluxo é isso aqui, não tem mais para onde ir, não tem o que fazer mais aqui dentro, tá bem? A não ser editar o nome do fluxo, tá? Simular e ativar ele, botar ele para funcionar. Se eu pego um cliente que não tem uma estrutura muito complicada, o fluxo dele vai ter basicamente texto, tá bom? Então vai ser assim, o cliente respondeu, manda, bloco de ações, manda esse texto. Aqui, ó. O cliente respondeu, manda esse texto. O cliente não respondeu, demorou para responder, passou de 5 minutos, manda esse. O cliente respondeu lá em cima, então manda o outro. Eu mando uma sequência quando ele responder. E aqui no final eu já sei basicamente o que ele quer, eu posso mandar uma sequência de direcionamento final ali. Tá? Quando ele responder, manda aqui opções. Aqui eu vou ter 5 opções, cada opção vai abrir uma sequência diferente. Pode ser um arquivo. Você quer, eu entendi que o cliente quer um arquivo. Tá, você quer um arquivo de qual setor? Financeiro, vendas, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Aqui, ó. Eu mando o arquivo, mando o PDF lá no final do processo. Tá bem? Então, se o cliente tiver isso desenhado, ele já sabe como funciona na cabeça dele, precisa colocar no papel para depois ele trazer para o sistema.